Olá, audiência qualificada e abençoada da nossa queridíssima Rádio Vim FM. Todos aí que estão sintonizados na nossa frequência 91,9 e aqueles que nos acompanham aí pelo YouTube, pelo nosso aplicativo. Aqui é Juliano Mioto, apresentando para vocês mais um Carreira de Sucesso. Porque a escada do sucesso, ela começa pela obediência. A obediência aos princípios eternos de Deus e pela busca da sabedoria e da excelência. E tudo quanto fizerdes, diz a palavra, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não como a homens. Isso está em Colossenses 3:23. E hoje nós teremos um programa muitíssimo especial. Vamos falar sobre empreendedorismo, carreira, sucesso, liderança, o papel da família e dos bons hábitos, obviamente, na construção de uma carreira de sucesso. Um bate-papo muito especial com o empresário Márcio Martins de Castro Andrade, que hoje é presidente do Sindiposto, diretor do CODESE, vice-presidente da FEComércio do estado de Goiás. E o Márcio, ele é formado em Direito. Trabalhou numa empresa chamada Shell do Brasil. Poucos, os mais novos talvez não vão nem lembrar desse nome dessa empresa, mas nós vamos falar um pouquinho hoje sobre ela. Por mais de 10 anos, onde ele saiu para empreender no segmento de combustíveis, de postos, e também é um importante líder empresarial. Tudo isso aqui no Carreira de Sucesso. Fique ligado conosco. O olá e o nosso abraço muito especial para todos aqueles que estão nos ouvindo aí e nos acompanhando, seja pela rádio, seja pelo YouTube, seja pelo aplicativo. Meu querido Márcio Andrade, tudo bem contigo? Ô Milton, muito prazer estar aqui com você, tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui conversando com você, podendo falar um pouquinho das nossas vidas e compartilhando com quem está nos ouvindo e assistindo, né? Que coisa boa, Márcio. Eu vi um pouco assim do seu histórico, seu breve histórico de vida. Eu sei que deve ter muito mais coisa, né? E é curioso assim, você formou em Direito, passou um tempo num posto de saúde emitindo ali receitas, né? Depois foi para uma empresa chamada Shell. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é essa empresa para o nosso ouvinte. Ficou ali 10 anos, começou por baixo, começou ali desde os graus mais baixos e foi subindo da empresa, né? E foi até chegar ali num cargo melhor e depois resolveu empreender num dos setores mais amados e odiados da sociedade, né? Que é o de postos de combustíveis, né? Todo mundo ama um posto de combustível porque a gente tem que ir lá toda semana, né? O que você entende, assim, Márcio, dentro dessa carreira sua, né? Que é uma carreira de sucesso. Você andou bastante para chegar aqui onde você está hoje. O que você poderia falar aí para o nosso ouvinte do seu começo, desafios e coisas que você aí teve que enfrentar durante toda essa trajetória? Bom, Milton, a gente, não sei se é uma carreira de sucesso, né? Mas é uma carreira realmente e uma vida, né, que a gente tem levado. Mas o começo, como qualquer um, né? Eu fui numa família de classe média, né? Nunca passando muita dificuldade, aperto sempre, dificuldade nunca, né? Mas é uma vida normal, mas estudando sempre, buscando estudar. E desde novo queria trabalhar muito. Meu pai me levava às vezes nas férias, né, para trabalhar. Ele era representante comercial. Então, seu pai era representante comercial? Isso, carregava pasta, né? Você já estava com a ideia do comércio aí? Ele era de vendedor, né? Ele era vendedor, ele representava algumas empresas e vendia para lojistas, né, para atacadistas, enfim. E muitas vezes eu queria estar muito junto com ele. Sempre eu ia trabalhar nas férias com ele e buscando fazer alguma coisa. Eu queria ganhar dinheiro, fazer alguma coisa, né? Ter meu dinheiro, ter minha vida própria ali de independência. Mas meu pai sempre firmou lá que eu tinha que estudar primeiro, né? E só depois que ele até colocou só depois que eu terminasse naquela época o ginásio, né? Tinha o ginásio. Que é o ensino médio hoje, né? E assim foi feito. E assim que eu fiz 18 anos, eu lembro claramente, assim, primeiro dia que eu fiz 18 anos, eu fui na Praça Cívica, na época eu tinha ali o Ministério do Trabalho, fazia a carteira de trabalho. Eu lembro de lá. Ainda tem, né? Eu acho que ainda tem é numa esquina com a Araguaia, né? Tem um prédiozinho ali. Isso, só não existe a carteira de trabalho não mais, né? Hoje mais, é digital, né? Mas a primeira coisa foi isso, sem ter noção de nada, onde eu ia trabalhar, nem nada, mas
tinha que ter a carteira de trabalho, fiz datilografia, na época era datilografia, né? Ué, Márcio, eu também fiz o curso de datilografia. Não era expert, não, mas aprendi lá mais ou menos Você tinha que bater não sei quantas toques por minuto, né? Tinha concurso público que você ia fazer, você tinha que saber datilografia, né? Exatamente, né? Era um pré-requisito, né? Se você não tivesse... Exatamente. E a partir daí eu comecei a procurar emprego e tal, mas estudando, né? Passei no vestibular. E uma prima da minha mãe trabalhava na OSEGO, que era a Organização de Saúde do Estado de Goiás, Lembro né? também. Que é a Secretaria de Saúde, vamos chamar assim. E tinha lá uns contratos especiais, que era a pessoa que não era concursada, mas assinava um contrato para trabalhar por até 2 anos no máximo, né? E eu fiz isso, ela conseguiu lá e falei, melhor alguma coisa do que nada, né? E na ansiedade de ter alguma experiência, de aprender, e fui trabalhar lá no chamado CIAMS, Novo Horizonte, né? Eu lembro até hoje, é o Centro Integrado de Assistência Médica, né? Olha de Saúde. E o que me arrumaram lá foi para aviar a receita. Na verdade, eu atendia, né? A pessoa ia lá, fazia. Você já estava formado em Direito, já? Não, eu estava estudando. Estudando Direito e aviando receita. E aí na farmacinha lá, trabalhava lá um período lá da manhã, estudava à noite já. Eu já prestei vestibular para estudar à noite, no turno noturno, já pensando em trabalhar, né? Só pensava em ter um trabalho. E fiquei lá, e foi uma experiência interessante, né? Porque ali você conviveu no meio de pessoas simples, né? Que realmente passam dificuldades, passam horas na fila para ser atendidas, né? É uma situação muito difícil. E pessoas trabalham ali também, que eu vi uma certa acomodação das pessoas que estavam ali, né? E eu percebi que não era isso que eu queria para mim, né? Então me incomodou muito estar ali, e eu não queria ficar ali por muito tempo, né? Então foi uma experiência para mim que mostrou exatamente que, assim, pelo menos o que eu não queria, né? Uma questão de acomodação. Eu queria coisas maiores e coisas que fossem mais relevantes. E a partir daí eu comecei a procurar, na época era classificado no jornal, né? Não tinha internet para a gente poder ficar procurando, né? Ou buscando situações assim. Então, eu ficava olhando classificado direto e tal, e vi um classificado da Shell numa oportunidade. E fui lá fazer o teste, as entrevistas e tudo, e não passei, né? A Shell era uma empresa... A Shell é uma empresa, tem os postos hoje, né? Shell Sim. É uma distribuidora de petróleo, uma multinacional, que hoje... Que lá fora é produtora, né? Sim, de até petróleo, no Brasil também, né? ela explora alguns postos de petróleo, né? Que no Brasil hoje tem alguns postos que são privados, né? Mas ela é uma empresa multinacional, atua praticamente no mundo todo, e tinha sua filial no Brasil, e hoje ainda existe, mas hoje era a Raízen, né? Que ela é sócia, a Shell é sócia da Cosan, e fizeram uma joint venture e criaram a Raízen. E acabou indo também pro ramo de etanol, de usinas, né? de etanol, né? Então elas ampliou o negócio, e a marca Shell é utilizada por essa empresa Raízen, né? No Brasil. E assim eu fiz esse concurso e não passei, né, no primeiro. Entendi. Mas fiquei procurando outras oportunidades e passou alguns meses, apareceu outra oportunidade na própria Shell também, né? E aí dessa vez eu passei, né? Só que não era na função que eu queria, que era a primeira vez, era uma função, né, de consultor de vendas, e eu passei para uma de escriturário, né, na segunda etapa. Mas rapidamente também ali eu já passei para algumas funções ali, e já cheguei na função que eu gostaria inicialmente, que era consultor de vendas, e fiquei nessa empresa por aproximadamente 10 anos, né? E igual ganhei algumas coisas, morei no interior, um pouquinho de Goiás, morei em Rio Verde, né? Pela Shell, depois mudei para Belo Horizonte, fui alçando outras funções, e por fim cheguei a morar no Rio de Janeiro, e que foi um momento ali que me fez também mudar, né? Assim, de opção. Teve um plano de demissão voluntária, e eu tirei férias antes desse período, vi a Goiânia e procurei um negócio para fazer, que seria exatamente o posto, né? Achei um posto, vim com essa finalidade de procurar um posto de gasolina, mas o dinheiro era bem restrito, né? Então eu procurei um posto mais na periferia, isso há 27 anos atrás, e era um posto que hoje até não é tanto periferia mais, que é ali na Avenida São Paulo, em Aparecida de Goiânia, mais próximo da BR. Na época que eu comprei lá não tinha nem iluminação pública na rua, na avenida, né? E até tem um caso interessante,
que eu levei meu pai para ver o negócio, né? Tava fechando o negócio, falei, que pai, né? vamos lá para você ver o que eu estou fazendo, né? O negócio que eu estou comprando aqui e tal. E falta de estratégia minha, levei ele à noite, né? Já eram as 8, 9 horas da noite e a cidade foi ficando para trás e a avenida foi parando, aí chegando no lugar já não tinha nem iluminação mais, escuro danado. E entrei no posto lá assim, o posto fechava na noite. E aí chegamos lá no breu lá, o farol do carro iluminando o posto, é esse aqui, né? Aí meu pai perguntou assim para mim, eu não entendo nada desse negócio de posto de gasolina, mas alguém vem você aqui? Tem certeza? Não, você tem certeza que é esse aqui, né? Aí eu falei, pai, é o que o meu dinheiro dá para comprar, né? Então, mas aqui tem potencial, eu acredito e tal. E assim foi, peguei um posto, estava praticamente fechado, vendendo muito pouco, né? E fomos trabalhando. E com muita dificuldade lá, eu chegava nas empresas para tentar fazer convênio, para a empresa vir abastecer comigo. Aí o cara falou, não vou mudar do posto que eu estou não, aquele posto ali vive fechando, daqui uns dias você vai fechar também. Né? Eu vi isso de uns 3 pessoas. Ou seja, ninguém acreditava no seu negócio, exceto você. Exato, mas era um negócio que eu nunca podia ter naquele momento. Mas eu voltando um pouquinho, eu saí do Rio porque eu fiquei 1 ano só no Rio de Janeiro. Entendi. Porque aí é questão de prioridades, né, também. E aí você opta por uma questão da carreira ou por uma questão da sua vida pessoal, né, com a sua família. E foi a opção que eu fiz, né? Eu quero voltar para Goiânia, né, para ter uma vida. Eu não gostei de morar no Rio, né? O Rio é muito bom para passear, mas para morar para mim não foi uma experiência muito também, boa, né? Mais puxado, de né? trabalhar, eu morava aluguei um apartamento na Barra priorizando a família, porque questão de segurança naquela época e tal, era mais tranquilo. A Barra é um bairro menos perigoso, mas muito né? distante, né? A sede da empresa era em Botafogo, então você andava ali com Já com tinha trânsito. Metrô naquela época, não? Não, na Barra não Hoje tem, né? O metrô que vai da Barra para o Botafogo. Eu acho que tem um de superfície, né? Também. Mas naquela época não tinha, então eu saía muito cedo de casa para não pegar o trânsito muito forte de manhã cedo e voltava à noite para não pegar o trânsito da volta também no final do dia. Então, se eu saísse 5h30 da tarde ali, eu ia chegar praticamente no mesmo horário se eu saísse às 7. Né? Então, não tinha vida durante a semana, né? Mas é muito puxado, né? Você tocou em vários pontos que nós vamos trabalhar melhor no próximo bloco, né? No próximo... Você vê que passa rápido, né? O primeiro bloco já está quase terminando aqui. Você falou da família. Eu achei interessante, você falou do papel, do respeito que você tinha ao seu pai, né? Sim. Seu pai, então... e você falou um negócio que eu achei maravilhoso, assim. Você queria trabalhar. E eu vejo hoje a maioria dos jovens, eles querem um emprego, eles não querem trabalhar. Eles querem, eu quero ter um emprego. E geralmente querem ter um emprego já começando já com uma boa posição na empresa, né? Já querendo começar como se fossem muito especiais. Eu acho que no segundo bloco a gente pode falar um pouco sobre isso, né? A gente vai para um intervalo aí comercial daqui a pouquinho e a gente retorna com mais aí carreira de sucesso com o Márcio Andrade, aí, que é um empresário de sucesso, um homem de negócio, um homem que tem uma boa atuação também como líder empresarial, e a gente vai entender um pouquinho mais aí o papel da família, dos princípios e dos valores aí na formação desse nosso querido Márcio Andrade. Daqui a pouquinho nós voltamos com o Carreira de Sucesso. Olá, ouvintes da Rádio Vinha FM, todos aqueles que nos assistem pelo YouTube e pelo aplicativo. Deixe aí seu comentário, compartilhe com seus irmãos, com seus amigos e familiares. Estamos aqui de volta com o Carreira de Sucesso. Eu sou o Juliano Mioto e no programa de hoje nós estamos com um baita de um empresário e líder classista, que é o Márcio Andrade, que é vice-presidente da FEComércio e presidente do Sindipostos. E Márcio, olha, antes da gente ir para um tema aqui que eu quero dar uma aprofundada aqui nesse segundo bloco, você está num dos setores que eu falei no começo, mais amados e odiados da sociedade, que é de postos. Todo mundo fica aí falando, porque o posto de gasolina eles fazem alinhamento de preço, eles gostam de ficar aí. Por que você escolheu esse setor e quais são os desafios para você que está nesse setor? É um setor que eu sei que é muito regulado, que é um setor que tem uma lupa muito grande. O que você diria para esse ouvinte que ama e odeia os postos de gasolina?
Milton, é um desafio, né? A escolha foi em função da minha experiência na Shell, né? Então, trabalhando na Shell, a gente lidava com esse segmento e aprendeu ali, né, a conviver e ter a experiência, que apesar de ser um pouco diferente, mas você tinha já uma visão do negócio. Então, um negócio que você já tinha o conhecimento, então fica mais fácil você desenvolver. Realmente é um desafio, né? Ser dono de posto, principalmente líder classista, para defender essa categoria, porque ela é muito mal compreendida, né? Eu vou te falar, às vezes eu falava assim, gente, eu vou convidar o Márcio lá para ser meu convidado no programa, o do posto, aí já ficaram assim com aquele olhar meio tipo assim. Eu já estou acostumado assim, com isso, né? De ter esse receio, né, de falar comigo. Mas é um segmento que é muito incompreendido, né? Por quê? Porque a história conta, né? É um segmento que era totalmente controlado pelo governo, os aumentos sempre foram anunciados e eram obrigatórios, o preço, né? Tabelamento de preços, né? Os preços eram iguais em todos os postos por força de lei. Então, na cabeça do consumidor hoje, quando tem um aumento, todo mundo quer saber o detalhe de como é que funciona, ou quando tem uma redução também, eu sou procurado pela imprensa, por que reduziu, ou então por que aumentou na distribuidora tanto, e o posto aumentou mais ou menos, raramente me perguntam, mas às vezes acontece também dela aumentar e a gente não repassar, mas é por isso, então não existe uma história por trás disso, e antigamente o dono de posto eram milionários, né? Por quê? Porque é totalmente regulado, tinha que ter uma autorização, né, para você ter o posto. Eram poucas pessoas que tinham acesso. Era um né? cartório, então você tinha que ter influência na sociedade para você conseguir ter a autorização para instalar um posto de gasolina. Não era simples como é hoje, você ir na prefeitura, tira um uso do solo, aprova um projeto se você tiver o dinheiro para comprar os equipamentos, tiver o dinheiro para empreender, dentro. Né, você vai e investe seu dinheiro e tem um posto de gasolina. Hoje não é um bicho de 7 cabeças, não precisa ter influência. Interessante. Antigamente, então, quem era dono de posto era o médico da cidade, era, né, a pessoa influente da cidade, um político que tinha um posto de gasolina. Hoje não, qualquer cidadão que tenha algum recurso pode ter. Ainda tem aqueles milionários que têm suas redes, né? Mas é bem menos mas hoje, qualquer né? segmento, né? Então aí não é uma exclusividade de um segmento. Então, qualquer segmento você tem. De farmácia você tem os milionários que têm a rede de farmácia, né? Você tem em qualquer segmento, supermercado, enfim, qualquer ramo de atividade, você tem as pessoas que se sobressaem, né? Então essa é a visão que se tem, né, do mercado de combustíveis, de muito só de preço, né? E em função disso, tem, mas é uma questão de preço, é uma questão natural do negócio e o alinhamento de preço é uma questão até natural também, porque o consumidor ele é muito focado no preço, né? Os preços dos combustíveis são anunciados lá em números garrafais, né? Números gigantes na placa, antes do cara entrar no posto. Então isso é muito sensível. Então tende a haver um nivelamento no preço em busca desse consumidor, né? E se fala muito nesse aspecto do cartel, que o preço é combinado, que todo mundo faz junto, né? Mas graças aos aplicativos que se tem hoje de pesquisa de preço, é possível perceber que esses preços, primeiro, não aumentam tudo na mesma hora, no mesmo dia, né? Acontece ao longo de um tempo. É claro que o tempo é rápido, porque ninguém quer perder esse cliente. Entendi, muito interessante. Olha, ouvinte e aqueles que estão nos acompanhando no YouTube, a gente às vezes tem algumas opiniões que são baseadas em narrativas, né, que são construídas. A gente não pode esquecer que o setor de postos e gasolina, de combustíveis, né, em geral, é um dos setores mais vigiados, onde há mais os preços para você adquirir ali os insumos são totalmente, vem tudo igual para todo mundo. O que diferencia normalmente um de outro é como o Márcio falou, às vezes é um serviço a mais que se entrega ou é alguma situação ali setorial. E acho que a gente pode aí acompanhar hoje tudo pelos aplicativos e saber o que está acontecendo e, obviamente, se tiver alguma coisa errada, reportar aí. Hoje as autoridades estão bem atentas aí e não dá para ficar. Márcio, você falou de um negócio sobre a família, né? Você mudou para cá por conta da família, porque você queria ter uma vida mais próxima. E eu vejo que hoje uma grande preocupação da maioria dos empresários, dos empreendedores que eu tenho contato, é essa preocupação com o que a gente chama de perpetuidade dos negócios.
A gente falava nos bastidores, eu falei, você não está trabalhando e fazendo o que você está fazendo porque você acha que é eterno, né? Todos nós sabemos que vamos, né, uma hora aí prestar contas e sair de cena. O que você... como que é o papel da família aí dentro da sua constituição, dentro daquilo que você se tornou hoje, e o que você vê aí e teria a dizer para nosso ouvinte, principalmente para o pessoal dessa nova geração que está aí um pouco mais perdida? O que eu usei de referência para a minha vida, né, não foi eu colocar um negócio em primeiro lugar. Né, eu nunca coloquei a minha empresa, os meus negócios como meu único fim, né, e como minha primeira opção, ou seja, minha prioridade máxima. Claro que é importante, dedico muito tempo para o meu negócio, né, óbvio, tenho que ter o sustento, ter meu empreendimento, mas minha prioridade maior é minha família mesmo. Eu trabalhei para eu ter uma condição de vida razoável, para que a minha família também pudesse, né, ter seu sustento e que eu pudesse preparar meus filhos, né, para que eles tenham uma vida também que seja de sucesso, mas de sucesso não só no empreendimento, né, não só na parte financeira, preocupo muito realmente com os princípios, para que eles sejam felizes. Essa é a minha maior preocupação, né? Primeiro, nós como cristãos acreditamos na vida eterna, né? Então eu quero que eles primeiro tenham sucesso nessa parte, né? De ter a sua vida e a sua vida pós-morte, né? Vamos chamar assim, de sucesso. Esse que me importa realmente. Então eu sempre privilegiei de levá-los à igreja, de mantê-los nos caminhos do Senhor. Então essa foi a minha prioridade máxima. E assim foi feito, né? E eu colho os frutos disso hoje. Meus filhos hoje são bênçãos na minha vida, na vida da nossa família, né? Eu tenho orgulho disso, né? Do que meus filhos são hoje, independente do meu negócio, né? Inclusive hoje eles não estão no meu negócio, né? Hoje cada um está trilhando o seu caminho, que é o que eu incentivei, inclusive, né? O negócio está aqui, né? Se eles quiserem, quando eu necessitar, o negócio vai estar aqui e eles podem assumir. Eles estão capacitados e preparados para isso, né? Mas estão tendo suas experiências. Eu sempre falei e fiz isso na prática. Eu queria que meu filho e meus filhos tivessem o seu trabalho, fossem empregados de alguém uns dias, porque eu acho que isso é importante do que ele começar a trabalhar comigo, né? Quando ele vier trabalhar comigo, se vier, vai ser, eu tenho certeza que eu vou ter muito mais facilidade, porque eles já aprenderam, né, como é trabalhar para um terceiro, né, e podem ser donos do seu negócio hoje. E tem essa visão. Meu filho, por exemplo, ele tem vontade de empreender, ele quer ser um empreendedor. Hoje ele não está. Ele tem 22 anos, recém-formado, e está trabalhando num banco lá em São Paulo. Mas ele sempre demonstrou a vontade de empreender, e eu acredito que ele vai fazer isso ainda em algum momento, né? Talvez na minha empresa, ou talvez abrindo um negócio próprio, né? E é isso que a gente tem que incentivar, preparar eles para o mundo, né? Para prepará-los para desenvolver habilidades, para ter essa oportunidade de fazer sua própria história, seu próprio negócio. Muito interessante, porque a maioria das pessoas acha que você tem que correr atrás de dinheiro, atrás de emprego, atrás de... não, mas a gente tem que correr atrás de fazer o nosso melhor para gerar valor para a sociedade, gerar valor para as pessoas que estão em nossa volta, e esse valor gerado, ele vai ter o seu retorno. E uma das coisas assim que até queria ouvir um pouco de você também, Márcio, quais são assim os principais valores, assim, princípios, que você acha que as pessoas hoje deveriam prestar mais atenção? Por exemplo, eu vejo, no seu caso, você teve coragem, esse foi um valor, uma virtude. Sim. Porque você estava numa situação em que você era empregado, que você tinha um certo conforto, você poderia até ter uma carreira até hoje, né? Na Shell, e você teve que ter a coragem de comprar um posto no meio do nada, sem energia, levar seu pai lá e ele orar por você, filho, Deus tenha misericórdia da sua vida, né? Enfim, exato. E você teve coragem, mas você teve também perseverança, porque teve muita porta fechada na sua cara antes de você conseguir prosperar, e teve aí várias qualidades. E o que você diria para o nosso ouvinte, para aqueles que estão nos acompanhando, quais seriam as características, as qualidades, ou seja, virtudes, valores, que você acha que nós precisamos prestar mais atenção? Certo. Primeiro eu vou falar uma que
que é a principal, né? Seguir, obedecer a Deus, né? Primeiro passo. É o princípio da sabedoria, né? É o primeiro princípio, né? Assim, você tem uma vida que eu sempre fui acostumado a obedecer meus pais, primeiro, né? Então, é o princípio da obediência. Então, o primeiro é isso, ouvir, né, os pais, ouvir o conselho dos mais velhos, né? Que isso aconteceu comigo, né? Durante a minha vida, não só dos meus pais, mas de pessoas, né, mais experientes, próximas a mim, que eu tive a oportunidade de conviver. E esse é um ponto fundamental. E iniciativa, né? Então, a iniciativa é fundamental, você olhar, avaliar e dar o passo, né? Você tem que tomar atitude, ter atitude, né? Iniciativa e atitude. Desde o começo, como eu falei no primeiro bloco, no sentido de buscar um emprego, buscar um negócio, eu não fiquei esperando ninguém me dar um emprego, né? Eu fui atrás, tive algumas oportunidades, outras não consegui, mas fui atrás e o efeito da coragem que você falou, quer dizer, em determinado momento, quando você às vezes acha que está estável, que tem uma oportunidade, estava numa grande empresa, e quando eu fui pedir demissão lá, me falaram, eu falei que é um plano de demissão voluntária, me falaram, isso aqui não é para você, você tem uma carreira aqui, você tem um potencial, né? Mas eu abri mão disso lá por outros fatores. No setor de marketing, então, inclusive, né? De comunicação e marketing, comunicação né? e marketing. Numa gerência lá de comunicação e marketing. Que hoje é uma área que está em alta, né? Inclusive, né? Sim, né? Sempre a comunicação é fundamental em toda atividade que você vai fazer. A comunicação é fundamental e ela te ajuda muito nisso, né? São alguns princípios. Direito também, ter feito direito me ajudou muito também, né? Dar uma visão ampla serve para qualquer tipo de atividade que você vai fazer. Então, são esses pontos, né? Valores principais para mim é a obediência, né? Buscar a Deus para poder tomar as decisões, não tomar só das cabeças da gente, né? E a iniciativa e a coragem de ir em frente, seguir em frente e tomar as decisões. Eu sempre falo para as pessoas que me perguntam, eu queria fazer alguma coisa, eu falo, olha, a primeira coisa que você tem que entender é quem é você no mundo, né? Acho que as pessoas precisam parar um pouco, assim, porque a gente tem muita informação hoje e as pessoas, até eu vejo os jovens muito perdidos, né? Muito sem rumo. Então a primeira coisa que você tem que fazer é entender assim, o que você gosta de fazer, o que te atrai, o que faz com que você tenha, seu coração queime, seus olhos brilhem. Eu acho que é o primeiro passo, a pessoa entender qual é o propósito da sua vida. Tem um psicólogo que eu gosto muito, que ele criou uma escola chamada Logoterapia, que é o Viktor Frankl. E ele trabalhava sobre essa questão do propósito de vida, e ele fez um livro baseado numa experiência que ele teve no campo de concentração, e ele descobriu que as pessoas que conseguiram sobreviver àquele horror do campo e conseguiram se manter mais sãs, eram aquelas pessoas que, mesmo naquele ambiente hostil e degradado, conseguiam manter um objetivo, um sonho, alguma coisa que fosse a família, que fosse alguma coisa assim. Então, acho que esse é o primeiro passo. E a família, como você falou, né? Você ter a sua família ali como prioridade também, mais do que o negócio, porque o negócio, você está trabalhando ele é uma situação onde você vai buscar ali uma provisão para a sua casa. E você focou a sua vida na sua família, você focou a sua vida no seu bem maior, né? Porque quando você trabalha assim, você vai deixar alguma herança para os seus filhos? Pode ser que sim e pode ser que não, né? Sim. Porque hoje você está numa situação boa, confortável, mas amanhã pode acontecer alguma coisa diferente. Mas os valores que você entregou para ele ou para os seus filhos são eternos, né? São valores que vão ser ser gravados na alma dele. E aí eu queria que você falasse aí, você tem aí um tempo aí para você, diante de tudo isso que a gente está vendo hoje, vivendo no Brasil, vendo essa geração agora que está aí um pouco perdida, um pouco sem rumo, você que é um empresário que tem uma carreira de sucesso, dentro daquilo, eu acho que bem sucedido não é só quem é multimilionário, quem está andando de avião de ouro, não. É bem sucedido quem, como você, conseguiu constituir uma boa família, criar um negócio sustentável. O que você teria para dizer para esse jovem? Você acredita ainda no Brasil? Você acha que o Brasil ainda é um país que
de oportunidades, uma terra que a gente pode acreditar e lutar e fazer com que isso aqui aconteça? Primeiro assim, eu acho que para mim a carreira de sucesso, que você colocou, eu queria pontuar isso, para mim é você voltar para casa e ter uma família, né? Uma família ali estruturada, né? Que você possa compartilhar ali sua vida, né? Com você, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, né? E esse é o sucesso, ter harmonia ali na sua casa, né? Então, você trabalhar, ganhar dinheiro é importante, né? Você precisa disso, ter sucesso nos negócios, na carreira do seu trabalho é fundamental também, né? Eu acho que é um conjunto, você ter o equilíbrio ali, ter os pratos todos rodando sem deixar nenhum cair, né? Isso é fundamental. Mas a família é o fim maior para mim, né? De voltar para casa e estar lá. Minha esposa está lá, né? A gente está juntos e os filhos, você vê os seus filhos evoluindo bem nisso, né? Eu vejo do país, com todas as dificuldades, né? Onde Deus nos coloca, a gente tem que superar tudo ali e conseguir realizar, né? E eu vejo que o Brasil é um país de grandes oportunidades, apesar de todas as dificuldades, de todos os malfeitos, de todas as desorganizações que existem, né? No nosso sistema tributário, né? Que está em discussão agora, enfim, uma série de fatores contra, mas é um país de grandes oportunidades. A gente tem que olhar para o lado bom ou para as oportunidades que tem e lutar, trabalhar e não ficar aí disperso, buscando achar desculpas ou respostas para a dificuldade que você tem e deixar de fazer ou de realizar, né? Então você tem que superar essas dificuldades. Não é fácil, né? Não é um caminho fácil, mas tá aí, né? A prova de tantas pessoas, né? Que saem do nada e conseguem prosperar. Como você disse, prosperar é avançar, é estar melhor do que você começou, né? Não é não se manter ali acomodado, né? Então, desculpa para ficar acomodado, para falar e botar culpa de coisas que estão erradas, nós temos demais, né? No Brasil dá essa oportunidade para a gente. Sim. De ter muitas desculpas. Mas eu acho que é superar essas dificuldades. E o Brasil é um país de oportunidades, sim, de investimentos, né? É um país que tem um pouquinho de coisa que melhora, você vê investidores vindo para cá e investindo. Porque nós temos países da Europa que são ricos, tudo, mas as oportunidades lá são mais reduzidas hoje, né? Para você investir, para você ter um negócio lá, é muito mais difícil que aqui. Aqui um pouco você consegue fazer e começar, né? Lá as oportunidades são mais restritas, você já tem que ter muito capital, tem que ter muito, e o retorno é menor. Aqui o retorno é maior ainda. Então eu vejo isso como um lado positivo que a gente tem que acreditar e fazer. Excelente. Infelizmente nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa Carreira de Sucesso. Eu gostaria de explorar muito mais aqui a sabedoria, as palavras aí do Márcio, que é uma pessoa que eu tenho aprendido a admirar cada dia mais. A gente convive lá nas ações da FEComércio, de outros meios, né, que a gente acaba se encontrando. E eu sei que ele tem muito a acrescentar e eu espero que a gente possa aí encontrar, através desse projeto, desse programa, encontrar sabedoria, encontrar palavras e coisas que possam nos inspirar para que a gente também tenha uma carreira de sucesso. Obrigado, Márcio. Obrigado, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Pena que o tempo é curto, né? A gente podia ficar mais tempo aqui. Muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço. E, se puder, comenta lá, compartilha e diz para nós o que você achou desse programa e desse bate-papo tão especial. Grande abraço a todos e até a próxima.